E aí, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Que bom que você está aí com a gente. A gente está aqui, hoje a gente vai bater um papo no Você na Luz. Aonde você estiver, em qualquer lugar, você tem que ser luz, tem que estar na luz, tem que transmitir a luz do Senhor para as pessoas que estão perto de você. Hoje eu tenho o privilégio de conversar aqui com o pastor Noah. O pastor Noah é um amigo que a gente adquiriu há alguns anos e essa amizade ela cresceu muito e hoje a gente é parceiro, sócio em um negócio que a gente vai até compartilhar com você no final, porque tem tudo a ver. Pastor Noah, que alegria você aqui com a gente e você na luz estreando o nosso quadro. Tá? Isso para mim é bom demais, né? Estar na luz é maravilhoso, né? Estar aqui com vocês é muito bom, né? Essa amizade, esse tempo, né, de estar perto, né? E poder compartilhar de algumas coisas que Deus tem feito. É muito bom estar aqui. Bom demais. Junto com o pastor Noah está o pastor Rodrigo, que é o escudeiro fiel, braço direito aí, está aqui com a gente hoje, está aqui na técnica, tirando fotos e registrando esse momento. Ô, pastor Noah, hoje o senhor mora em Curitiba. Sim. Né? Mas o senhor já rodou aí o mundo, né, na verdade, né? Mas eu gosto muito de começar as nossas conversas para que quem está nos assistindo, nos ouvindo, possa conhecer os nossos convidados, perguntando assim, como que o senhor conheceu Jesus? O senhor conheceu Jesus na sua casa ou não foi na sua casa? Conta para nós um pouco da sua história aí. Então, pastor Kiko, isso é muito importante porque a gente tem a ideia de que quem nasce na igreja já nasce crente, né? Cristão. Isso. Você nem batizar. Não precisa nem batizar. Eu nasci na igreja, meu pai pastor, mas quando eu entrei na adolescência, eu falei assim, mas peraí, eu não quero só viver na igreja pelo Deus do meu pai, eu quero ter uma experiência com esse Deus. E eu entrei numa daquela de buscar mesmo, e oração, jejum, e tive uma experiência real. Aí eu me converti. Até os 13 para 14 anos eu era um religioso. Ia à igreja, tinha que ir, né, era obrigado a ir. Qual igreja que era? Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro. Mas nesse período, entre 13 e 14, eu tive uma experiência real de conversão. Você estava insatisfeito e ao invés de ir para o mundo, você mergulhou mais fundo, né? Mergulhei. Quem me dera os adolescentes pensassem assim, né? Eu desde muito cedo, pastor, eu falei assim, eu tenho que definir se eu vou seguir isso aqui ou se isso não é para mim. Mas para isso eu tenho que ter a minha experiência. Claro. E foi real demais, foi assim algo... E foi um culto, foi transformando. Em casa? Então, nós aí estávamos naqueles encontros de jovens, acampamento de carnaval. E tinha uma pessoa até muito simples, uma jovem senhora ministrando a experiência dela, como que ela buscou esse relacionamento com Deus. E eu parti para isso. Aí em casa, eu estava em casa, uma noite eu fui realmente visitado pelo Senhor e ali eu falei, não, agora eu não deixo mais, eu nunca mais. Que legal. Eu falo para alguns pais que o acampamento, que é uma coisa que essa geração perdeu. Perdeu. Perdeu muito, assim, acontece hoje muito pouco. Acampamento é a melhor coisa, é o melhor investimento que um pai faz no filho, mas ao mesmo tempo pode ser o maior destruidor dos planos do pai para o filho. Porque o pai tá ali planejando uma carreira pro filho, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, aí o menino vai pro acampamento e fala, pai, agora que eu sou missionário, agora eu passo. Me lanço. E o pai vai falar o quê? O filho quer servir a Deus, o filho quer mudar o mundo, mas eu acho o acampamento maravilhoso. Eu sou de uma geração de muito acampamento também. Eu também. Mas as minhas filhas não. A gente fica aí buscando acampamento para elas irem, porque esse acampamento de fim de semana parece que não dá tempo, né? Sexta, sábado, domingo parece que não dá tempo, não. Bom, é um feriadão mesmo, né? Tá, esse legal. Foi um de carnaval, foi 5 dias ali, oração, mesmo palavra. E o testemunho dessa irmã me impactou. Eu falei, peraí, é isso aí que eu quero. Quero ir além do que o meu pai está me falando, que é bom, que a gente tem que viver isso. Mas nessa busca, aí eu tive uma experiência em casa mesmo com Deus, assim, que muito legal. Forte. E aí já se envolveu na igreja, já começou Eu já me envolvi, né? E em 11 irmãos, né? A irmãozada toda indo para a igreja. E 11 irmãos? 11 irmãos, somos em 11 em casa. É um time de futebol, seu pai era técnico. Que é 7 homens e 4 mulheres, né? Mas essas mulheres ficam de gandula. Faz um time de salão, e as mulheres ajudam na parte técnica, né? Mas
E aí foi muito bom, os irmãos todos na igreja, família toda na igreja. Graças a Deus, assim, tivemos uma criação. Então você é um ex-nada? Eu sou um ex-nada. Eu sou daqueles que não... Eu também. Não tem emoção no testemunho. Não tem. Nunca matei ninguém, que eu saiba. É interessante isso que um dos meus irmãos, ele foi convidado, ele é mais, assim, desse pregador, assim, gosta desse mais movimento, assim. Eu já sou mais da área do ensino. E ele foi convidado para pregar num congresso, assim, lá no Rio de Janeiro, era um congresso grande, né, de jovens, e aí ligaram para ele e perguntaram, né? Testemunho. Mas o que eu ponho aqui? O senhor tal vai pregar aqui, mas eu ponho, onde o senhor está, ele estava pastoreando em Hyannis na época, nos Estados Unidos. E eu ponho, o senhor é ex o quê e tal? Como ele era muito cabeludo, perdeu o cabelo, eu falei assim, eu sou um ex-cabeludo, agora eu sou careca. Agora eu sou careca. Boa, é isso aí. Mas aí as pessoas às vezes até acham, é ex-nada, mas esse é o plano A. Esse é o plano A. O plano A é que a gente conheça Cristo na nossa casa. Na nossa casa. Através dos nossos pais e a gente passa para os nossos filhos e de geração em geração. Isso vai ser. É claro que quando isso não acontece, aí Deus precisa fazer uma intervenção. E é incrível que aqui na igreja, a gente está aqui, hoje a gente está no feriado de Páscoa 2024, importante falar porque a gente não sabe quando que alguém vai estar assistindo ou vendo. E veio um irmão pregar de São Paulo e ele perguntou, e ele falou que tem uma estatística, fala que a maioria dos crentes se converte antes dos 21 anos de idade. E ele perguntou lá, e é verdade, no auditório deu para ver claramente isso. Olha a importância de se pregar o evangelho para criança, para adolescente, para o jovem, né? Talvez porque depois de adulto a gente já se envolve com coisas demais que às vezes fica difícil, né? Tem um pastor americano, a vida dele foi se envolver com adolescentes. Eu não me lembro o nome dele agora, mas pelas histórias que alguém que está nos ouvindo vai se lembrar. Aqui no Brasil? Não, nos Estados Unidos. E a vida dele foi cuidar de adolescentes. No final, um trabalho assim, fantástico, estratégias. Ele falou assim, se você se arrepende de alguma coisa do seu ministério, no final já do ministério dele, ele falou assim, me arrependo de não ter feito isso com crianças. Olha aí. A gente tinha ganho mais se tivesse aplicado tudo isso em crianças e não em adolescentes. O problema é que criança não paga conta. E aí as igrejas acabam deixando a criança mais de lado, né? Infelizmente. Pastor Noah, o senhor já citou aí 2 vezes os Estados Unidos. Eu sei que o senhor morou lá. Como é que foi? O senhor está lá no Rio de Janeiro e tem essa experiência com Deus, e daí? Aí você se envolve na igreja, né? Uma experiência dessa te joga para dentro, né? De cabeça mesmo. Era Rio capital? Não, uma cidade chamada Niterói. Niterói. Do lado ali da capital. E aí você vai descobrindo, né, que tem alguma coisa além da conversão, que é o que eu chamo de chamado, né? E nesse chamado, se você não encontrar o propósito dele, você se perde dentro da sua conversão. Concordo. Porque tem muitos crentes indo para o céu, mas perdidos, né? Verdade. São convertidos, são cristãos, mas eles estão perdidos porque não encontraram o propósito desse chamado. E aí sempre Deus, né, uma palavra direcionando para o trabalho missionário. Eu fui estudei, me formei em administração e fazendo curso de teologia, buscando sempre. E um dia recebi um telefonema de um pastor que é parente, né, da cidade de Curitiba, é meu tio, que ele foi procurado por uma igreja americana que precisava de um pastor brasileiro, porque eles estavam recebendo muitos brasileiros nessa cidade, estavam indo para a igreja, mas ele não sabia lidar. Desconectado. Culturalmente é um abismo. Não, a cultura, eu falo que não é nem o idioma. O idioma não é tanto problema. O problema é a cultura. Concordo. É totalmente diferente. E aí, então, ele que legal. Deu aquele... Você tinha quantos anos? Olha, eu tinha 29 anos. E eu falei assim, mas e agora? Eu vou deixar tudo que eu tenho aqui? Aí eu me lembro que eu falei com ele assim, mas eu tenho um tempo para... Ele falou assim, não, ou você fala agora, eu vou ligar para outro. Meu Deus do céu. Foi tão impressionante que em 45 dias... desse telefonema, mas foi tão de Deus, que é assim até meio difícil de relatar, que esse pastor, quando o pastor avisou para ele que já tinha uma pessoa que já tinha falado, ele
15 dias depois, o pastor Franklin Clark, na cidade de Long Branch, New Jersey, ele estava no Rio de Janeiro, ele veio me conhecer aqui. Uau. Falou que Deus já tinha falado que era eu, então não tinha como. Não tinha como. Mexer. Todas as provas que eu pedi a Deus, tudo que eu falei, questão de documento, de tudo aconteceu naqueles prazos. Aí eu fui, a ideia era ficar 2 anos, e desses 2, chegou a 37. Aí você ficou 37, mas não só nessa igreja local. Não, fiquei 7 anos nessa igreja, implantamos a igreja Calvary, Assembly of God, Assembleia de Deus Calvário, lá as igrejas têm sempre um outro nome, né? Para brasileiros, era uma Hall Mission, uma missão em casa. Entendi. Nós implantamos essa igreja, o projeto deu tão certo aí, que aí eles nos convidaram para ir para outros estados fazer a mesma coisa. Nós legal. Implantamos 37 igrejas nesse período. Que uma louco, por ano. Meu Deus. Não tinha feito a conta, né? Mas uma por ano. Foi mais que uma por ano. Porque você ficou 7 anos nesse primeiro. Foi mais isso mesmo. Então acabou dando mais do que uma por ano. É porque nesse momento que eu fui para a Flórida, eu saí de New Jersey, graças a Deus, porque era muito frio. Carioca, chegar em New Jersey. Por que o brasileiro vai para fora? Eu acho que o clima, além da família, o clima é um fator. O clima Aí estava chegando muitas pessoas em várias cidades da Flórida. Então, aonde chegava, a gente implantava uma igreja, né, e tal, com a cobertura da convenção. Isso que eu ia perguntar. Era a cobertura da convenção, mas é como aqui no Brasil. Aí nas cidades há uma liberdade, há uma independência. Sim. A Constituição americana é diferente, né? Na igreja que eu participo, Assembleia de Deus, a pessoa chega a 22 membros e já pode se registrar como uma igreja. Entendi. Aí fica ligado direto, você dá cobertura aos pastores, né? Mentoria, né? Mas e aí, o senhor foi rodando nessas cidades, isso não fez o senhor perder a raiz ali, a âncora? Aí você comete alguns erros, né? Exagera um pouco, né? E aí você precisa de um mentor. Foi quando entrou a história do pastor Choque, que é um mentor que me levou, inclusive, para a universidade. Ok. Porque você quer fazer, né? Mas como fazer... Tá na força, tá no vigor, né? Mas eu falo isso, mas eu sou a favor de ir. Eu acho que o brasileiro não, eu acho que o cristão comete o equívoco de não entender que Deus é um Deus de movimento. De movimento. Na Bíblia, Deus é ar, Deus é água, Deus é fogo. Deus não é prédio. Se movia sobre a face da... O que Deus não é, na Bíblia, é prédio, né? Não. Então, e nós queremos construir prédios, né? Mas eu acho muito legal isso. Isso tem consequências, né? Essa semana eu estava falando com um casal que eles tiveram uma situação na igreja e eles tiveram um problema grave por falar a verdade. Gravíssimo problema. E eu falei, é isso aí. Da próxima vez, não fale a verdade. Aí falou, Kiko, mas você não acha que tem que falar? Eu falei, não, tem que falar, mas você tem que estar pronta para as consequências. Não é que eu não estou falando que eles tinham que mentir. Era um assunto que talvez dava para não entrar. Era o momento. Não entrar. Mas eu falei, não, é claro que você está certo em sempre falar a verdade. Agora você também tem que estar pronta para as consequências de se falar a verdade. Então eu acho assim que a vida ministerial, isso é que você viveu, é maravilhoso. Mas a gente perde algumas coisas. Né? Tem que abrir mão de muita coisa. Eu, inclusive, fui muito exortado e para a glória de Deus, tive esses mentores, né, que Deus colocou para me ajudar, porque eu já estava indo naquela. Tem que fazer, se não tem quem faça, deixa que eu faço. Isso. E aí, com isso, estava sacrificando, às vezes, um pouco família, não estando muito com família. E o maior erro para um americano é o pastor não tirar férias. O maior erro para o americano é o pastor não tirar férias. Cultural. É cultural. Ele falou assim, não, eu não quero, eles falam mesmo, assim, eu não quero um pastor cansado na frente da igreja. Quero um pastor bem. E aí foi quando eu falei, opa, tem que rever. Mas aí, já no início, já dei constituí uma comissão de eventos, comissão de obras, comissão de mapeamento de cidade, porque estava chegando uma família, e aí eles já me ligavam, eu já queria começar a igreja. É aquele negócio novo, né? Jovem, a força, né? Aí depois, nós mudamos, a gente fazia um mapeamento,
para ver se aquela cidade é assim, uma cidade onde ia ter muitos brasileiros ou não. As cidades também são pequenas. São cidades pequenas, E pronto, aí Deus tomou conta de tudo. Foi uma bênção muito grande. Esse dia eu estava vendo um pastor falando que ele tem um conselho na igreja dele e a pegada bem americana. Morou lá fora. Tal. E os caras puseram em contrato que a cada 7 anos ele tem que tirar um sabático. Não. E ele falou assim, mas para quê? Eu falei, não tem que ter motivo. Tá no contrato. É para descansar, para mudar a cabeça, para ir ouvir outras pessoas e tal. E então isso é cultural. É cultural. Lá nos Estados Unidos é cultural. Isso tem que tirar. E com isso nós conseguimos, alcançar excelentes resultados, fazer grandes conexões. Os Estados Unidos abriu assim a mente para muita coisa. Eu venho de uma igreja muito forte na questão ortodoxa mesmo, e aí a mente abre, Você vira um missionário, Você vive, você não é mais um pastor só de uma igreja. Eu me lembro que a igreja que nós chegamos a ter o maior número de membros, que foi essa da Flórida, chegamos a ter em torno de 582 membros, nós tínhamos gente de todas as denominações aqui do Brasil. Então você tinha que... Peraí. E era uma Assembleia de Deus. Era, mas recebia gente desde luterano, a batista, presbiteriano, Brasil para Cristo, Casa de Deus, Casa de Oração. Nossa, gente de todas as igrejas. Mas isso é maravilhoso para o pastor, porque o pastor tem que se reinventar teologicamente ali, ser bem sábio no falar, sim, eu acho isso maravilhoso. Bom, eu acho, É muito bom. Vai ter pastor que vai achar ruim, mas eu acho isso bom, porque te força a ser mais sábio nas palavras. Que legal. Reciclar, E outra coisa, você pega ali o melhor de todo mundo ali, muito bom. Porque você vai aprendendo com os irmãos ali e às vezes uma denominação tem um insight interessante demais e tal. Que legal isso aí, muito bom, muito bom. Pastor Noah, e lá você viveu então, você tem 2 filhos, né? Sim. Eles estão lá, trabalham lá e foram criados lá. Não tem como trazer, Não, foram pequenos. Foram pequenos, tá. Mas a vida foi feita lá. Foi feita lá. E agora, com a universidade, o desafio dos 7 anos para cá, não tem como, Você tem que voltar a viver viajando, para implantar os polos. Só que agora, assim, menos pressão, Você tá... Porque lá nos Estados Unidos você jubila mais novo, Eles te aconselham a não passar de 65 anos pastoreando, É um conselho, Não é que seja obrigado, eles te aconselham. E aí eles entendem que você, como mentor, você pode ser mais produtivo para o reino. Mas o americano ele faz assim até com a vida mesmo, Ele trabalha muito na juventude ali, na vida adulta, para descansar, desfrutar da velhice, É ao contrário do Brasil. No Brasil, os jovens querem ter o carrão, quer ter, Lá não, eles deixam para ter depois que aposentam. Isso aí, porque pode pagar, É mais sábio isso, Mas é questão cultural. Cultura. Aqui o jovem quer ter por ostentação, não é por mais nada, E é por isso, então é por isso que no filme americano a gente vê os carros da família, é um carro simples, Isso, Esse carro comprido, parece um negócio de carregar defunto, assim. Nem tanto, Nem tanto. Exagerei. Não, mas é legal você falar isso, eu nunca tinha feito essa conta. E quando você vê esses vídeos de Ferrari, de não sei o que, geralmente é tiozão, as Harley, tudo aqueles casais lá de idade. Lá, e outros pegam um trailer e vão viajar, Isso, Que legal, muito bom. O pastor Noah, o senhor se arrepende de ter ido? Não. Eu me arrependo, se eu tenho um arrependimento, é de não ter me preparado mais para ir. Mas não tinha tempo? A proposta chegou. Não antes disso, quando eu já sabia que ia, que ferve no teu coração que você vai. Você recebe uma palavra que ferve. Tá? E aí eu fiz seminário, tudo não, mas para você ter ideia, eu tive uma oportunidade de aprender inglês antes de ir. E não fui estudar. Então você aprendeu inglês lá? Eu não fui estudar. Então, olha como que você às vezes dificulta, por isso que hoje eu ministro muito sobre processos. Hoje a minha linha de ministração é sobre processo. E se você for ver, 80% das questões que você para na vida, você não consegue caminhar
normalmente você tem que parar para resolver, foram problemas que você criou lá atrás. Entendi. Entendeu? Porque nisso só que eu me arrependo. Eu não processei isso, entendendo? Vai chegar a hora de eu ter que... Então eu tenho que me preparar nisso, né? E aí algumas coisas acabam dificultando um pouquinho, mas foi tudo bem. Não me arrependo de nada. Mas eu acho que isso vamos falar disso, eu acho isso importante. Por exemplo, eu acho que 2 coisas que a gente tem que dar para os nossos filhos, que é básico: natação e inglês. Natação é sobrevivência. Sobrevivência. E o inglês é básico. Aí a pessoa fala assim, eu conheço uma galera que todo pastor, eles mandavam 2 anos morar no Reino Unido. Geralmente era Reino Unido, que eles tinham mais uma aliança. E eu perguntei para quê? Ele falou assim, para aprender a língua e para conhecer o mundo, para você viver experiências que você não controla. É isso aí. Porque aqui no Brasil, a gente controla, a gente sabe onde apertar os botões, a gente sabe... Sabe tudo, A gente passa um aperto, você sabe para quem recorrer, como recorrer, você conhece os esquemas. Lá fora, você não tem isso, né? Então você tem que aprender a viver. Aí eu falava assim, mas e se o cara tiver um chamado para uma tribo indígena, por que ele vai aprender inglês? Eu falei, porque se chegar uma ONG americana lá, o cara fala de igual para igual. Eu falei, pronto, todos os meus argumentos foram... Mas porque eu queria entender, porque o inglês, né? Porque o inglês hoje, ele, numericamente, ele não é a primeira língua do mundo por causa dos chineses, né? Mas ele comercialmente ele é a língua mais falada no mundo. E a segunda língua mais falada no mundo comercialmente é o espanhol, né? Porque o inglês puxa o espanhol por causa das terminações semelhantes, né? Então eu acho que os pais têm que pensar nisso. Ou essas 2 línguas, ou no mínimo o inglês. Hoje está bem mais fácil, né, pastor Kiko? Porque hoje você estuda em casa, tudo bem facilitado. Não é como naquele tempo, eles aprendem. As minhas filhas estão falando inglês melhor que eu e a Lu. Mas eu pus elas para estudar, porque eu quero que elas... Outra coisa que eu estabeleci lá em casa é aquele gap year, né? Quando terminar o ensino médio, antes de entrar na universidade, eu quero que eles vivam 1 ano de missões. Aí pronto. Isso é uma coisa americana, né? Uma coisa que eu sempre digo para quem trabalha com missões, quando eu tenho a oportunidade de ministrar em conferências missionárias, ontem estávamos numa mesa com 7, 8 pastores num congresso de missões que está acontecendo aqui ao lado, e conversando sobre isso, falta preparo na questão cultural. Esse é o maior desafio que eu vejo nas escolas de missões. Porque às vezes você prepara a pessoa até financeiramente, cria o sistema financeiro para manter ele, mas 90% dos missionários, a dificuldade dele não é com o idioma, porque o idioma você se vira. É comida, é clima. Mas a questão cultural é muito difícil, é a mais difícil que tem. É porque o brasileiro, assim, manda um missionário para o campo, depois de 3 meses o pessoal já fala, e aí, ganhou quantas pessoas para Jesus? Eles querem resultado. Só que o cara vai levar 1 ano ou mais só para entender a vida ali. E isso é importante, ele ter paz para entender a vida. Porque aí ele vai poder produzir muito mais. É aquela história de você cortar várias árvores sem afiar o machado, ou afiando o machado. Para afiar o machado, mas ganha em produtividade. Então, conhecer a cultura. Eu estava ouvindo um podcast com um missionário esses dias, ele falou isso. Falei, não, nós fomos e nós ficamos 2 anos. 2 anos. Focados em aprender a língua e blá, 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 blá. E a cultura. A cultura e tudo. E isso foi um diferencial enorme depois desses 2 anos. Então, eu acho que quem está ouvindo, assistindo a gente, tem que pensar nisso, aprender inglês. Hoje tem Você sabe que um dos lugares que é bom para o brasileiro ir aprender inglês é a África do Sul. Isso é a época do custo, né? O custo lá, não sei se você sabe, mas hoje, né? 2024, março para abril, o nosso real vale 4 vezes o dinheiro lá da África do Sul. Então lá é um país de língua inglesa, porque foi colonizado pela Inglaterra, né? Então, e tem, por exemplo, a Jocum lá, tem Jocum bem estruturado, eles têm escola de inglês e tal. Tem muita gente daqui de Goiânia que vai e tal, e é legal. Eu conheço o pessoal de lá, é bem legal. Porque é outra vida, é outra coisa. Você imagina, faz uma viagem e você não entende o que o avião está falando, você não entende o que está escrito, né? Precisa complicado. Então fica a dica aí, hein, gente. Bota os seus meninos, vai você estudar inglês também, tá? Pastor Noah, a gente está falando aqui, no meio da nossa conversa, de vez em quando a gente cita aí a universidade.
Eu sei que hoje o senhor é diretor de uma universidade, com sede na Flórida, com sede aqui no Brasil também, mas fala isso para nós. O senhor era pastor, o senhor foi missionário, que já é uma expressão ministerial, e importantíssima. Eu acho que é um assunto que vale a pena a gente gastar horas e horas falando só sobre isso, e não vai ser hoje, porque as pessoas não entendem, a gente acha que missionário é só quem vai, a gente não é missionário. Quem fica é qualquer outra coisa ali, né? Mas o senhor foi para os Estados Unidos como missionário, e foi missionário mesmo. Você foi missionário nos Estados Unidos implantando igrejas para atender brasileiros. Muito bem. Mas aí o senhor teve uma hora que o senhor começou a se dedicar mais para essa questão do ensino. Conta para nós como é que foi isso. Essa transição acho que foi o mais difícil da minha história, pastor. Porque você vai montar igrejas, você monta com famílias, né? Abre com famílias. E as igrejas nos Estados Unidos, você sabe, você conhece a realidade, são pequenas. Então o pastor é muito próximo das pessoas. Ok. Eu acho que isso é ideal, tá? Eu acho que a igreja menor, atender a comunidade ou a cidade é o ideal. É uma opinião minha. Eu sou muito mais a favor de você pegar as mega igrejas e multiplicar ela em dezenas e ir para todo canto da cidade, porque aí porque a gente confunde hoje, né? Tete a tete, né? Porque hoje a gente fala, aquele pastor é muito bom. Não, aquele é um pregador, né? Nós estamos falando que o pregador é bom, nós não sabemos como ele é como pastor, né? Tá, volta, é só um adendo meu assim, pronto, falei. Que o momento, pronto, falei. Isso tem algo que é muito interessante. Eu sou muito intenso nas coisas. Tem pessoas que me ajudam nisso. Ali tem ali é a esposa, Rodrigo, que me ajuda, a esposa dele. porque eu sou muito intenso. E a maneira de eu pastorear era muito próximo das pessoas. Por exemplo, eu deixava de fazer uma viagem, às vezes importante, para estar com alguém. Se alguém da igreja adoecesse, acabou, cancelava a minha agenda toda para ficar ao lado, né? Eu ia levar filho dos irmãos que estavam trabalhando para tomar vacina. Entendi. Porque eles estavam trabalhando. Sensacional, então, mas eu entendi que é quase um desequilíbrio. Né? Desequilíbrio. Na hora de você deixar isso, é difícil também, como se você estivesse se rompendo com a família. Não, e outra coisa, né? Aqui no Brasil, nosso treinamento para ser pastor é esse, é para ser isso, é para cuidar de igreja. Né? A gente não é treinado para outras expressões ministeriais. Tanto que só se consagra pastor, né? E tem um monte de profeta pastoreando a igreja, matando a igreja. Evangelista, né? E morrendo junto, né? Porque está fazendo aquilo que Deus não chamou para fazer, né? Então, quando eu conheci um pastor que foi meu mentor, um homem que eu andei com ele 17 anos, e hoje eu falo assim para a nova geração de obreiros, de pastores, quando eu estou ministrando para os novos, antes de começar, encontre alguém para você caminhar com ele. Porque muitos erros que eu tive na vida, se eu tivesse alguém caminhando comigo, teria evitado. Com certeza. Muitos erros. E aí conheci esse pastor e ele começou um discipulado comigo, já me preparando, porque depois de muitos anos com ele, ele falou, quando eu conheci você lá atrás, eu já sabia que você era mais mestre do que pastor, seu chamado era mais para ensino. Mas aí eu perguntava a Deus, mas por que eu fiquei tanto tempo pastoreando, então o Senhor me deixou me apegar com tanta gente? Mas eu percebi que aí eu já estava não sendo mais um bom pastor. Eu estava sendo um pastor para manter aquilo que já tinha. Eu falei, opa, peraí. Aí foi quando ele me desafiou e ele conseguiu me alinhar a esse propósito, né? Essa mudança, né? E foi o ferro ali afiando, né? Uma pessoa amorosa demais, ao mesmo tempo correto, duro ali firme. E ele falou, você vai ser muito mais produtivo, você vai voltar para uma área de produtividade. Agora você está numa área, pastoreando uma igreja que você gerou e tudo, mas você não vai passar disso, você chegou no seu limite. Falei, peraí, no meu limite, falei, não, eu quero muito mais. Falei, não vai ser nesse ministério. Então vem para cá. E aí isso doeu um pouco,
Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu não sei o que seria de mim hoje pastoreando. Eu acho que eu teria dificuldade de subir no púlpito da igreja que eu fundei hoje para pastorear. Porque eu vi que como pastor não tinha mais nada para fazer, a não ser fazer mudança das pessoas, cuidar dos filhos dos outros, mas não tinha mais como pastor aquela... E aí houve essa transição, eu conheci ele em 2000, antes de 2000, caminhamos um tempo junto, ele adoeceu em 2010, 2013 Deus o recolheu, mas eu já estava aí muito próximo, então foi quando veio o desafio para mim deixar tudo e aí assumir a universidade. E viver essa vocação. Viver essa vocação de ensino. E isso está, assim, fazendo cada dia, trazendo um desafio novo, que você precisa de desafios para viver, Começou, né? Era só lá, nos Estados Unidos? Só nos Estados Unidos. Né? Na cidade de Fort Myers, foi onde fundou uma academia de ministério, só que já fundou com a vocação de ser uma universidade. E o que ele sempre falava assim, Noah, não traga só ensinamento, mexe com a vocação das pessoas. Por isso que ela é uma universidade de ministérios. Por quê? Porque ele falou assim, a pessoa às vezes tem todo o conhecimento bíblico, mas não consegue se encontrar qual é o seu chamado, qual é a sua vocação. Então nós, como instrutores, nós temos como mentores, como ensinadores, ajudar a encontrar. É que Paulo disse a Timóteo, desperta o dom que há em ti. Ajuda essa pessoa a descobrir qual é o dom. Né? E começou com qual curso? Ele só trabalhava com teologia, né? Que era o curso básico em teologia, né? Que lá nos Estados Unidos é muito forte. Né? Você, para ser pastor de qualquer igreja, precisa ter um curso básico. Aí depois, quando veio o reconhecimento da universidade, já veio o bacharel, né? Bacharel em teologia, e também já veio uma área forte dele, que é a área de Ministério de Serviço, que você já conhece um pouco, capelania e outros tipos de trabalho, né? Porque eu fiz seminário no Brasil, mas eu não estudei essa matéria. Então ele dizia assim para mim, Noah, nós temos que diminuir o espaço. Essa era uma frase dele de todo dia que você encontrasse ele. Nós temos que diminuir o espaço entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Perfeito. E eu falei assim, como é que diminui esse espaço, pastor Jorge? Ele falou, diminui na prática do evangelho. O evangelho falado é um, o evangelho praticado ele é outro. Perfeito, perfeito. E ele tinha essa tese, o evangelho praticado, ele traz mais resultado do que o evangelho falado. Claro, eu gosto muito de citar Atos 1:1, que Lucas falou, Teófilo, estou descrevendo isso aqui para falar as coisas que Jesus fazia e ensinava. Então Jesus era um prático e um teórico. Né? Porque nós, pastores, eu já me frustrei muito como pastor quando eu falava algo e eu não via a resposta. Mas depois eu descobri que o equívoco era meu. Porque eu estava sendo teórico e queria que os irmãos colocassem em prática aquilo que eu não fui para a rua ali com eles. Aí depois eu lendo um livro, esse livro mudou minha vida, que ele me mostrava um quadrado ali, 4 quadrantes. Primeiro você faz, depois você mostra, depois você acompanha alguém fazendo, depois você libera ele para falar para outro já. Mentorear, E aí aquilo ali, eu falei, meu Deus, é isso. E eu sempre fui do quadrante 1 para o 4. Eu pulava o 2 e o 3 e isso me frustrou muito e por muito tempo. Às vezes eu entrava em crise achando que a minha pregação não estava boa, tudo, mas não é porque eu estava sendo um teórico. Eu estava sendo até um bom teórico. Mas precisa... E outra coisa, você precisa ir para a prática porque a gente que tem filho percebe que os filhos aprendem vendo. Ele tinha uma frase muito forte, isso me impactou muito, em ir para as ruas, para os hospitais, para as prisões, para as escolas, para começar a fazer esse trabalho prático do Evangelho do Reino, que ele fala assim, o mundo não conhece a nossa fé. Eles não entendem a nossa fé. O mundo conhece as nossas obras. Uau, isso aí. Então, os nossos irmãos da igreja conhecem a nossa fé. A expressão externa da nossa fé para o mundo é através do que a gente faz. O que a gente faz. Na igreja é só quem tem a mesma fé, né? É verdade. E é bíblico, né? Para que vejam
as vossas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. 5, Mateus 5, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, esse reino, ele chamava ali no ensino como Ministério de Serviço. Ministério de Serviço, Excelente nome. Excelente nome. Ele aplica várias coisas, missões, no caso a capelania, a igreja relevante foi um dos temas dele, né? Inclusive veio 1 ou 2 vezes no Brasil para ministrar sobre isso. O que é uma igreja relevante? Essa frase dele também, a igreja não pode estar na cidade. A igreja na cidade, ela atrapalha a cidade. Ela tem que estar para a cidade. Então, não é o que a igreja tem lá dentro que a cidade precisa. É o que a igreja tem que faz sair para a cidade, para socorrer a cidade. Perfeito. Essa era a ideia dele. A igreja ela se torna relevante quando ela se mistura, né? A comunidade sabe que aquilo que está vindo diferente do padrão natural para a cidade, aquela unção, aquela glória, está vindo de algum lugar. Está vindo de onde? Está vindo daquela igreja que está ali. Perfeito. Então, essa igreja não pode sair dali. Eles não querem que saia. Sim. A sociedade não quer. Faz falta. A igreja que faz falta. Essa. Porque a gente acha que o avivamento é encher prédios, né? Mas o avivamento é povoar a terra. Povoar a terra. Então eu fico lembrando, por exemplo, Jesus pega Mateus, que era um coletor de impostos, e traz para trabalhar com ele. Mas Zaqueu, que era o líder dos coletores de impostos, o corrupto dos corruptos, quando ele tem a vida transformada, ele fica no mesmo cargo da sociedade, porque ali ele agora inverte o fluxo da corrupção para o fluxo de justiça. Aí pronto. Aí vem o reino. Aí vem o reino. Que é o reino da justiça. Que é ter crentes corretos, justos, em pontos da sociedade, não todos no mesmo prédio de igreja, um lá dando aula, um lá sendo um enfermeiro. Imagina. Você está com seu pai doente ali, mas você sabe que aquele enfermeiro que está cuidando dele é um homem de Deus. É um homem de Deus. Isso é maravilhoso. Você sabe que o professor do seu filho vai falar... Não vai pregar o evangelho, mas vai trabalhar princípios, valores. A vida dele, né? Então, eu acho que a igreja demorou demais para entender isso, Noah. A igreja, ela, nos últimos anos, ela ficou muito preocupada em crescer a igreja e não em povoar a terra. Nossa, a gente está precisando desse... Como é que as minhas filhas falam? Plot twist. A gente está precisando desse plot twist. Né? Que é parar de olhar para dentro. E não tem nada errado olhar para dentro. Tá? Não tem nada errado. Agora, quando só isso é o todo, né? Porque para dentro não tem limite também. O investimento para dentro não tem limite. Né? Eu me preocupo, pastor, porque eu dou aula de história da igreja. Não sei se você já teve essa matéria, não, né? Mas na hora de chegar essa aula, eu vou ministrar. E eu preciso estudar, então, todos os avivamentos. Preciso conhecer sobre tudo, como começou. E para me abençoar, Deus para me abençoar nisso, o último avivamento que teve nos Estados Unidos foi do lado da minha casa, foi em Pensacola. Eu morando em Boca, eu ia lá quase toda terça-feira para descobrir. Aliás, é pouca. Aliás, eu me lembro de um grupo que foi aqui de Goiânia, e nós alugamos 2 vans, aquelas grandes, 15 passageiros lá, levando o pessoal para lá. Então, eu vivi um momento assim, maravilhoso nisso, né? E aí, o que você entende disso? O que eu tirei para mim? Se você recebe por receber alguma coisa, que você não desejou aquilo, não planejou aquilo, você recebe aquilo é mais uma caneca. Agora, se é algo do teu desejo, da tua inspiração, na hora que você recebe, uau, não é diferente? Uau! Meu Deus, porque você estava nessa expectativa. Você vai ver os avivamentos que aconteceram nesses lugares, que foi uma busca igual esse último lá. Que o pastor nem lá mais está. Não é ele. Ele já mudou para o Texas. Entende? Mas, através dele, a cidade toda, através dele, avivamento. Não dele, pastor, do avivamento. A cidade toda foi mudada. Olha só. Hospitais de pessoas com problemas mentais foi fechado. Uau. O número de policiais diminuiu, porque não tinha mais ninguém para... Que louco. Houve uma mudança em toda a constituição da cidade. O reino de justiça chegou. Foi estabelecido na cidade. É isso aí. Sem ferir a constituição da cidade, do país. Nada. Sem ferir nada. Não precisou briga política, não precisou briga de nada. Traz o reino, venha
o teu reino. Isso. Então, e aí a justiça se estabelece. Então a faculdade, que é a FLMU, né? A gente não falou o nome, né? Que chama, a sigla é FLMU. De Florida Leadership Ministry University. Isso. Ela está em Boca Raton, na cidade uma das cidades bem conhecidas no sul da Flórida, né? E de lá sai toda a estrutura para os outros polos dos Estados Unidos. E do Brasil. Tá? E agora do Brasil, da Europa, que está em Portugal e na Inglaterra, na África, que está em Angola e na Nigéria, e na Índia. De lá sai todos esses polos, né? E aí a gente conheceu a FLMU através da capelania, né? Sim. Que é um dos ministérios de serviço que a igreja precisava entender, mas a gente acha que capelania é só visitar a pessoa no hospital. Eu amo visitar o hospital, eu gosto mesmo. É engraçado, mas eu gosto. Eu converso lá e converso com todo mundo e eu oro. Eu gosto muito. Mas a capelania é muito mais que isso. Foi quando a gente te conheceu, né? Há alguns anos, aqui em Goiânia, veio ministrar o curso. E depois a gente já ministrou, acho que mais uns 4 ou 5, né? Já. Em outras igrejas e tal. Mas a área da capelania que eu gosto demais é a estudantil, né? Eu amo ir para as escolas, me relacionar com os alunos ali, dar palestra e tal. Porque, igual a gente falou aqui no começo, essa faixa etária precisa muito, né? Precisa. E eu acho muito importante. Então tem a capelania, as habilitações, né? Tem a capelania, tem liderança. Gestão e liderança cristã transformadora. O que acontece? Foi feita uma pesquisa uns anos atrás, porque lá você é induzido a fazer pesquisa antes de lançar um material, né? É o natural, cultural. E muito bom. E se descobriu que muitas pessoas mudam de igreja por uma questão simples de se resolver. Só que como não há habilidade na liderança para resolver aquilo, vira um problema insuportável, porque não foi trabalhado lá na raiz, seria muito mais fácil. Então, você faz um questionamento, por exemplo, aí de 40, 50 perguntas sobre gestão de pessoas e gestão com pessoas na liderança eclesiástica, eles não conseguem responder 1/3 das perguntas. Não conseguem. E hoje, se você quiser liderar qualquer grupo e não entender as mudanças que estão acontecendo na sociedade, você vai ter problema sério. Vai ter problema. Você vai ter milhares de pessoas atrás de você, mas ninguém te seguindo com você. Verdade. Na hora que eles não gostei, todos eles te deixam. Por quê? Você não conseguiu fazer essa gestão de pessoas, incluir eles num processo, porque as pessoas não querem saber por que você está construindo um muro. Eles querem saber o que aquilo vai trazer de bênção para eles. Então, na hora que eu chego para você e digo assim, olha, conserta o muro da sua casa, que todo o muro da cidade está caído, mas isso vai ser bênção para você, vai ser bênção para os seus filhos, vai ser bênção para a sua geração, e você inclui ele naquela bênção que é o propósito dele de estar ali, ele garra com você e nunca mais te deixa. Mas só que você tem que ser treinado para fazer isso. Esses dias eu vi uma frase do autor do Pequeno Príncipe, eu não sei falar o nome dele, e ele dizia, se você quer chamar pessoas para construir um barco, não dê função para ela, pega a madeira, fala, não, mostra para ela a maravilha que vai ser navegar no oceano e tal, que é isso aí. Você mostra os benefícios que a pessoa entende o trabalho e se empenha no trabalho. Então a gente falou que tem uma habilitação, tem a teologia e tem a habilitação, capelania, liderança, aconselhamento, a outra crise também, bíblico, né? Bíblico, aconselhamento bíblico. Tem o psicanálise ministerial, que aí já são 14 módulos. É um pouco maior. E tem também teologia, que é aquela prática pastoral, né? Que você aprende a teologia dentro da área pastoral. Agora nós temos a melhor de todas. Não, guarda essa. Daqui a pouco a gente fala. Viu? Olha só, que tem uma que é a melhor de todas, que aconteceu a partir do Brasil, né? E que está sendo assim, algo glorioso, grandioso demais. Então, só para explicar didaticamente, a FLMU tem o bacharel em teologia e tem também as habilitações. Isso.
que é capelania, aconselhamento bíblico, que é muito importante. Tem, o de missões missões e capelania missões é um. E capelania. Liderança e gestão é outro. Aconselhamento é outro. Teologia, que é quando você se aprofunda para ser um pastoral, prática pastoral. E aí tem o novo que a gente começou a gente está no terceiro semestre. Terceiro semestre. Que é o Teologia com Habilitação em Dança. Isso para nós. Que é uma parceria da FLMU com o Rema. Com o Rema, aqui da Luz. Que começou assim, estava tendo a capelania, eu me lembro bem, a Lu, minha esposa, conversando com o pastor Léo, a gente almoçando, e a Lu tem mestrado e tal, e ela é muito focada, gosta muito dessa parte do ensino e tudo. E aí, poxa, mas a gente pode criar, e aquele negócio foi nascendo e foi brotando. Foi. É legal quando na você vê mesa, o fluir, né? O fluir. E eu calado. Isso já é um fato, assim, eu calado, já é um fato... difícil. É espiritual. E aí aquilo foi nascendo, e aí a gente desenhou, então, foi bem legal, a gente até contratou uma consultora para nos ajudar, você lembra disso? Vocês até conversaram com ela, para nos ajudar a entender esse projeto e tal. E a gente tem muitos parceiros que são mestres, alguns doutores e tal. E aí a gente despretensiosamente abriu, então, essa parceria, que é Teologia com Habilitação em Dança. E nós somos um módulo aqui, né? Um dos módulos de vocês somos nós. E hoje, que a gente está na terceira turma, no terceiro semestre, a gente já está com um pouquinho mais de 200 alunos. É impressionante, né? Como há uma necessidade, uma demanda, o pessoal quer saber, né? O que acontece, entender. pastor? O que nós entendemos na universidade com essa bênção que Deus trouxe, né? E foi essa aliança, essa parceria com vocês. Que tem muita coisa que as pessoas querem, tá? A universidade está bem com os olhos abertos para isso, mas as pessoas querem coisas sérias. As pessoas não estão querendo mais coisas de qualquer jeito. É verdade. E nesse caso, com a pastora Luciana, com vocês, vem muito sério, porque as aulas, todo mundo, assim, as notas que eles dão, assim, impressionante. O feedback é muito positivo, né? É muito bom. Então, a gente está muito feliz e já sonhando com algo a mais aí, né? Você se prepara aí, os alunos estão nos ouvindo, que tem algo criar, a mais, né? vindo aí. Porque agora surgiu aquela ideia, né? Já tem a dança e o teatro. O teatro, tem que e depois disso, porque... Teatro e cinema. Né? As igrejas nos Estados Unidos estão envolvendo muito, estão investindo muito nisso, pastor. Eu tenho um pastor amigo meu lá, ele fala assim que nos eventos especiais durante o ano é o tempo que a igreja mais ganha pessoas para Jesus, porque eles investem mesmo. Natal, Páscoa, Thanksgiving também, até no dia da independência, 4 de julho, eles fazem um evento muito especial, mas só que altíssimo nível. Ele brincou comigo até, eu falei assim, olha, mas aí isso está exagerando. Ele falou, não, é verdade. Ele falou, o diretor de teatro da minha igreja é um pastor, ele ganha mais do que eu. Olha aí. Ele falou assim para mim. Porque ele é tão importante na igreja que ele está fazendo uma peça aqui hoje, já está pensando no ano que vem. Claro. Essa que eles fazem no final do ano, no Natal, começa no dia do Thanksgiving, que é o dia de ações de graças, que é a última quinta-feira do mês de novembro. No dia seguinte abre. Para você assistir, você tem que comprar muito antes. E aí você, cristão, você só pode comprar para você se comprar para levar 2 não crentes. Olha que legal. 2 não cristãos. Aí o que acontece? Ele prega 10 minutos só depois da peça. Mas a peça é um negócio fantástico, assim, um negócio de Hollywood mesmo. As igrejas fazem disso os eventos de colheita do ano. Aí só passa o ano consolidando. Consolidando. Né? E os cristãos, para assistir, pagam e levam um casal não crente. Ele diz que todo dia centenas de pessoas aceitando Jesus. A gente tem um amigo aqui em Brasília, aqui perto, que ele fazia o alto de Páscoa. Hoje ele, inclusive, está na Flórida, hein? Preciso te conectar com ele lá. Sim. E aí, e a gente já foi, o alto de Páscoa dele era demais. Tinha uma equipe de voluntário para cuidar da equipe de voluntário. Era tanta gente trabalhando. Era em torno de umas 500 pessoas trabalhando, assim. E muito criativos. E a gente assistiu umas 2 ou 3 vezes
e aí eles entravam pelo meio das pessoas. E a igreja lá não era muito grande, ela cabia 500 pessoas. Então houve uma época lá que eles faziam apresentações tipo assim, quinta, sexta, sábado e domingo durante várias semanas, e ia os governadores, todo mundo ia, e era maravilhoso. Teve uma vez muito legal, que o ator de Jesus, vestido de Jesus, ele foi no Senado, e ele ia nos gabinetes, quer falar aqui com um deputado, marcou hora? Não, não marcou hora não, quem é Jesus. Quando mostrava Jesus, todos receberam ele para falar com ele. Olha e ele só. levou uma carta pedindo justiça, pedindo equidade, pedindo tudo. É bem legal. Não, o poder da arte, né? O poder da arte. Poder da arte. Então temos essa habilitação da teologia com a habilitação em dança. Dança. Top. E vai vir agora a arte, vai vir coisas boas aí para o próximo ano. O Rodrigo pediu para explicar que a psicanálise não é uma habilitação. Não. Fala da psicanálise aí. Primeiro, ela é um curso livre. É um curso livre, né? Para preparar você para as demandas hoje dentro da igreja. Fantástico. É impressionante, mas nós temos hoje dentro da igreja líderes de casais que o casal tem um problema, ele não sabe resolver, porque ele não está resolvido. Como é que ele vai resolver? Ou não tem a ferramenta. Não tem a ferramenta. Tem jovens, adolescentes com síndrome de pânico, suicídio, e eles não sabem como fazer. E aí aí eu vou te dizer como pastor, a gente gosta de achar que tudo é espiritual, porque a gente não quer ter trabalho para tratar. Tá? Então, essa psicanálise ministerial é um curso livre, são 15 meses que você fica ligado, porque são 13 módulos, mas com as férias, 15 meses. Certo. E você depois sai preparado até para abrir um consultório para dar atendimento, porque é reconhecido para isso. Legal. É para você atuar dentro da igreja, mas você pode também ter o seu consultório e atuar. E é muito bom, está destravando muitas coisas. Pastores que estão conosco nesse praticamente primeiro módulo já estão nos ligando, pedindo se a gente pode recebê-los. Que legal. Por um despertar que já chegando em Curitiba amanhã, segunda-feira, já vou receber um pastor lá no escritório para conversar com ele. Que legal. Então, para você ver como que há essa necessidade hoje dentro da igreja. Curso online, né? Isso, esse curso online, ao vivo online, mas depois tem gravado e tal. Tem os 3 modalidades. Dos polos que nós temos no Brasil hoje, nós temos polo presencial, nós temos o semipresencial, tá? Que é aquele que na hora a pessoa está assistindo em outros lugares, e nós temos o totalmente online. Então a pessoa estuda de qualquer lugar do mundo. Nós temos alunos da Inglaterra, da África, temos dos Estados Unidos, temos alunos de todo lugar. A gente tem uma missionária do Quênia que faz... Do Quênia, exatamente. A gente abençoou ela para participar da teologia com habilitação em dança. Tá amando... Não, o dela não é em dança, não. O dela é aconselhamento. É aconselhamento, Tá amando. Ela tá amando. Que bênção. Muito bom. Então pastor Lô, obrigado demais. Só vamos encerrar... O pessoal achar as redes sociais aí da FLMU, a gente vai pôr na descrição aí, tanto do Rema quanto da FLMU, para você entrar em contato. Os preços são bons preços. A gente, quando foi trabalhar a precificação do produto, a gente ficou muito preocupado em ser um preço correto, justo para atender. Então, a gente isso é muito bom, né? Acho que é importante falar. Os professores são extremamente habilitados. O professor Éder, que deu aula para nós, que é fantástico, acabou de se formar em doutorado. Né? Doutorado. Ele já era monstro, né? Agora ele virou Nossa. Eu fiquei muito feliz ontem participando na noite de um grande evento aqui próximo de Missões, e um pastor que conhece mais de 50 países no mundo dando uma referência. Ele sabe quanto custa uma universidade dessa fora. Ele falou isso publicamente, para uma multidão ouvir. Quanto custa uma universidade dessa fora do Brasil? Né? Quando ele falou, eu falei, meu Deus do céu, não estamos cobrando nem 1% disso aí. É para abençoar mesmo, para que as pessoas possam estudar, não tem fins lucrativos, e para que você, onde você estiver no mundo, você poder estudar conosco. Obrigado, pastor, por essa oportunidade. Não, mas eu queria que você terminasse dando um conselho, indicando um livro, um filme, qualquer coisa. Rapaz, eu sou
eu sou conectado com liderança, né? Então você tem que... Fala do curso de liderança, tem um curso novo, esse, gestão e liderança cristã transformadora. Só que você está ministrando ele agora em um sábado nas igrejas. Isso, esse não tem online. A capelania e o curso de liderança não encaixa online, porque é muita dinâmica durante o curso. Vocês dão aula na capelania, né? E o de liderança, então, entre uma aula e outra tem uma dinâmica. Então, não tem como ser online. Então, a gente vai nas igrejas e ministra. Sempre um sábado, começa às 8 da manhã até às 6 da tarde, e ministração mesmo. A gente ministra sobre a liderança, o que é a liderança cristã, qual a diferença da liderança cristã para a liderança tradicional, comum. Depois a gente fala sobre gestão de e com pessoas, tá? Explicando essa diferença, como que você monta os grupos para ir e quando você forma pessoas para ficar do seu lado, né? Josué pode ir batalhar, agora Arão e Ur, se for, primeiro ourinho que eles verem na frente, eles vão fazer um bezerro de ouro. Então, eles não podem ir, não podem, eles são fanáticos por ver as coisas e querer construir alguma coisa em cima. Josué pode guerrear e ele não vai nem fazer questão de botar nome no altar. Quem tinha que botar o nome naquele altar era ele que ganhou a guerra, não é? Mas ele não se importa com isso. Então esse você pode preparar ele para ir. Agora o outro tem que preparar para ficar do teu lado. Porque na hora que você não aguentar, ele vai ter uma pedra para botar para você sentar em cima. Segurar sua mão. Esse tem que ficar do teu lado. Se você não souber fazer essa diferença, aí você vai estourar. Então a gente explica isso em detalhes, como é que você forma esses grupos dentro da sua igreja para eles serem produtivos. Aí depois, na parte da tarde, a gente fala sobre líderes multiplicadores, porque uma liderança que ela não se multiplica, tá? Ela morre. Na hora que você, com a morte do líder, desaparece. Fica ainda umas memórias, umas frases de efeito. Só memórias, mas o projeto morre. Perfeito. O projeto morre, tá? E aí depois a gente traz um maior modelo de liderança para terminar, que é aquela unção espiritual no que vem, que é o modelo de Jesus, né? Maior líder, né? Então, esse é muito bom. Então deixa um conselho, um livro, um filme, qualquer coisa. Então, o livro, se você gostar de liderança, tem que ler o Líder 360, né? Porque ali fala de todas as partes do livro. Fala de você, John Maxwell. Fala de você se inspirando em você mesmo e você se inspirando nos outros. Como é que você dá essa volta de liderança, né, e fazendo em todos os aspectos ser produtivo? Porque ali ele explica você rodar, mas em volta de você produzir alguma coisa, né? É um livro meu de cabeceira e que eu aconselho, né? E entra para a faculdade, venha estar conosco. E tenha um mentor. Tenha um mentor. Tenha um mentor. Tenha um mentor. E outra coisa, se encaixe dentro do seu propósito. Dentro do seu propósito. Essa aí muitas dicas. Gente, obrigado. Que alegria. Privilégio, pastor Noah, obrigado. Obrigado, amor. Sempre uma alegria estar com você. Obrigado você que está aí. Compartilha, faz aquele triplo toque, né? Assina, compartilha, bota o sininho aí, tá bom? Manda para alguém. Deus abençoe muito sua vida aí. Seja luz.